vou te ensinar como fazer esse modelo de bolsa que fez muito sucesso lá no meu Instagram e que vocês estão me pedindo faz tempo para trazer o passo a passo dela. Então, fica aqui nesse vídeo que você vai ver como ela é muito mais fácil do que parece. Tenho certeza que você vai amar fazer uma bolsa dessa. Bora lá aprender? Oi, eu sou Monique Bueno, artesã por trás da Lobo Criativa. Esse modelo é chamado de bucket, inspirado em balde, porque ela fica assim, parecendo um baldinho. Ela é uma bolsa que tem um fechamento muito simples, basta que puxe aqui esse fecho da frente e a gente abre as cordinhas e ela se abre assim, como se fosse uma bolsa sacolinha. A parte interna dela é bem espaçosa, não tem nenhum bolso aqui na parte interna, mas tem um bolso aqui atrás. Então serve para colocar um celular, um cartão de estacionamento, uma chave, alguma coisa que a gente queira ter com mais praticidade. Ela é um modelinho que é bem tranquilo de fazer, vai bastante ferragem, você vai precisar de um balancinho, mas fora isso ela é uma bolsa extremamente simples. Vocês vão ver que a construção dela é muito tranquila, dá para costurar em máquina doméstica. Vou passar para vocês todos os materiais para vocês conseguirem fazer essa bolsa lindíssima sem nenhuma dificuldade. Então bora lá para os materiais para fazer essas lindezas? Antes de ir para os materiais, eu quero mostrar para vocês como essa bolsa fica no corpo, para vocês terem um pouquinho mais de ideia do tamanho dela. Então ela tem alça regulável, a gente consegue usar tanto assim na lateral, dessa forma, como na transversal, como eu coloquei essa aqui. Ela é uma bolsa pequenininha, que fica super elegante, fica bem charmosa, dá para levar o essencial para aquela saidinha rápida. Espero muito que vocês gostem desse modelo. Eu decidi fazer essa peça com o sintético Lotus, que é esse sintético que tem um certo brilho, ele tem como se fossem umas pintinhas, ele fica muito bonito na bolsa, mas você pode fazer com qualquer sintético que seja de 0,8 mm de espessura, e eu recomendo que ele tenha fundo em malha de algodão, para que ele seja mais maleável. Sintéticos parecidos com esse que vão dar um resultado mais ou menos igual ao que eu tive aqui na minha peça são o sintético Cedro ou o sintético Duna. Eles vão ter mais ou menos a mesma espessura e vão dar esse aspecto mais maleável para a peça pronta. Como vocês podem ver, a gente vai usar vários pedacinhos do sintético, então eu vou deixar tudo na descrição do vídeo explicadinho, inclusive o molde para a gente poder fazer o fundo dessa peça, tá? Porque é uma elipse, não é um círculo perfeito que a gente vai usar para fazer o fundo. No fundo a gente vai precisar também dublar no EVA. Eu já venho mostrar para vocês quando eu tiver com o meu fundo pronto. É a única estruturação que a gente vai colocar, um EVA no fundo para ficar mais firme a peça. Além aqui do sintético na parte principal, para o forro, eu decidi usar o tricoline 100% algodão, mas se você preferir usar outro forro, pode ser uma camurcinha dublada, pode ser um cetim dublado, o forro da sua preferência. Também vou deixar as medidas do forro na descrição do vídeo. Para fazer os detalhes, o tirante e o fecho da nossa bolsa, eu vou usar montana. Essa daqui é a tira de montana de 2,5 cm de largura. Pode ser de 2,5 ou a de 3. Se você tiver um montana inteiro, também não tem problema, dá para cortar nas medidas que eu vou passar para vocês. E além disso, a gente vai usar bastante ferragem. Então eu vou deixar direitinho também as quantidades, mas a gente vai usar a meia argola. Eu tô usando aqui uma meia argola de 2 cm, mas poderia ser de 1,5 também, que vai ficar boa, tanto faz. Um regulador de alça, a minha alça vai ter 1,5 cm, a gente vai fazer com o próprio sintético. Então um regulador de 1,5 e os mosquetinhos também vão ser 2 mosquetinhos com 1,5 cm de largura. Para o fecho a gente vai usar os ilhós. Esse aqui é o ilhós número 3, tá? Ó, ele tem esse tamanho, mais ou menos o tamanho de um dedo indicador, a circunferência dele, tá? Então o número que você compra lá é o número 3. Eu gosto de comprar esse que vem com garrinhas, tá? O fechamento dele é melhor. Então, um parzinho de ilhós. A gente vai usar ao todo para fazer a bolsa 12 parzinhos de ilhós. E para fazer o acabamento do tirante e da alça e do fecho da frente, a gente vai usar rebites duplos. É o rebite também número 3. Esse é aquele rebite que aplica com balancinho e que você fica com os dois acabamentos perfeitos, tá? Então ele é o de rebite duplo, acabamento duplo. A gente vai precisar também de 20 centímetros de zíper e um cursor. Estou usando o zíper número 5. Além desses materiais, a gente vai precisar de vivo para poder fazer a parte externa da bolsa, né? O fundo da bolsa, fazer aquele contorno do fundo da bolsa, deixar ela mais resistente, mais durinha. E para fazer o acabamento interno eu vou usar o viés Boneon. Então esses são os materiais, bora lá costurar. Então eu deixei na descrição do vídeo 2 moldes para vocês, o molde do fundo da parte principal e o molde do fundo do EVA. O EVA é esse material aqui, esse é o EVA de 2 mm de espessura com fundo em malha cacharel.
Não é aquele mesmo EVA escolar, tá? Ele é bem mais grosso pra gente ficar com o fundo durinho mesmo da peça. Ó, eu cortei aqui na medida do molde bem certinho, já reservei. E agora eu vou fazer a mesma coisa com o sintético. Então ele tem 23 por 16 com os cantos arredondados. Eu cortei aqui no meu sintético e vou passar a medida para poder fazer o corte exatamente nessa medida. Então pronto, já estou aqui com o fundo cortado, com o EVA cortado. E agora eu vou posicionar esse EVA aqui, ó, bem no meio. Então veja que ele está com mais ou menos 1 centímetro a menos de todos os lados. Tá? Vou posicionar ele e vou colar. Você pode usar uma cola de contato, passando aqui dos dois lados, ou uma cola em spray, tanto faz. Tá? O importante é passar a cola do lado da malha cacharel para deixar o EVA aqui para a parte de cima. Tá? Então eu vou colar aqui e já volto para a gente continuar. Então ó, colei aqui. Eu usei essa cola da Tec Bond, a cola em spray, eu gosto bastante de usar essa cola. Tem link dela aqui também na descrição, se vocês quiserem saber onde encontrar. Agora eu já vou dar continuidade aqui no fundo, vou aplicar o forro. Vou colocar avesso com avesso. Eu cortei o forro maior pra gente ter uma segurança. E vou passar uma costura aqui em toda a volta, bem na beiradinha. Depois de passar essa costura, eu já vou refilar o excesso de forro. Ficou assim. Um detalhe, eu tô costurando com a agulha número 16, na hora de aplicar o vivo vou aumentar para número 18. Tô usando linha de poliamida, que é essa aqui, essa linha de nylon 60, que vem no conezinho amarelo. E calcador de teflon para ajudar a deslizar o meu sintético. Se você tiver dúvidas sobre linhas e agulhas, eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu explico tudo sobre isso. Inclusive, se pode usar na máquina doméstica, como que você pode fazer as adaptações aí no seu ateliê. Mas sim, dá para costurar essa peça na máquina doméstica sem problemas. Agora, antes da gente aplicar aqui o vivo, eu vou fazer a marcação dos 4 cantos. Então, vou dobrar o meio e vou fazer um piquezinho nos 4 cantos. Pronto. Agora eu cortei um pedacinho aqui para fazer o remendo do vivo de 3 por 5. Vou dobrar ele ao meio no sentido dos 3, só para que eu consiga também fazer um piquezinho aqui pra gente não perder o meio. E vou colocar, ó, o pique com o pique, direito com direito, avesso pra cima. Vou colocar aqui num dos cantinhos e vou passar uma costurinha de segurança bem no cantinho. Pronto, fiz essa primeira costura, agora eu vou começar a colocar o vivo. Pra primeira aplicação eu gosto de usar esse calcador aqui, que é o calcador de zíper. Esse que só tem um ladinho. E vou começar, ó, deixar meu vivo bem certinho, torto. Começar colocando ele aqui no meio dessa remenda que eu fiz. E vou passar uma costura em toda a volta, sempre cuidando para deixar o meu vivo bem alinhado com a lateral aqui do espelho traseiro, tá? Então ele tem que passar bem certinho. Vai inclinando aqui nas laterais para você garantir que ele não passe pelo outro lado e fique bem alinhado. Essa primeira costura pode ser no cantinho, que depois é que a gente vai prender tudo. Quando chegar aqui no final eu vou cortar, vou posicionar bem certinho o final alinhado com o começo. E aí eu deito aqui o meu remendo e passo a costura por cima dele. Então, ó, fica assim. E agora a gente já pode cortar esse excesso aqui do remendo. Então, pronto. Estamos com o fundo feito. Agora a gente vai pra alça. Então, pra alça, eu cortei de fora a fora o meu sintético. Então, ela vai estar aqui com mais ou menos 1,40 m, 1,50 m, né? Depende da largura do seu sintético. O meu tem 1,40 m, então ela tá com 1,40 m exatamente. Como eu vou fazer uma de 1,5 cm, eu cortei 3 vezes maior. Então, eu cortei com 4,5 m. A gente vai dobrar ele 3 vezes, pra ficar uma alça bem firme, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar fazendo um risco aqui, vou marcar esse sintético pra gente poder dobrar bem certinho. Vou fazer um risco com 3 centímetros, tá? Fiz aqui o meu risquinho, ó, com 3 centímetros, então a partir de uma das bordas eu fiz o risco de 3 centímetros. Aí eu passei uma fita dupla face num dos lados e outra do outro lado. Vou começar pelo lado aqui, ó, que tem 3 centímetros. Vou tirar essa dupla face. E aí, ó, eu vou dobrar até chegar na marquinha que eu fiz de 3 centímetros. Então, ó, fica assim. Se você preferir, você pode passar cola de contato também. Em vez de usar a fita dupla face, vai dar na mesma. Eu só esqueci de dobrar aqui a pontinha, então deixa eu abrir de volta um dos lados.
Já vou descascar um pedacinho aqui da minha outra fita também, pra ficar mais firme. E eu vou fazer uma dobrinha aqui de cerca de meio centímetro, 1 centímetro. Uma dobrinha de meio centímetro já é suficiente. Só pra gente fazer um acabamento melhor nessa alça. Então, ó, dobrei aqui meio centímetro e agora eu dobro por cima. E aí eu venho descascando e vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Então eu vou dobrar agora unindo com a lateral, porque a gente vai ficar com uma alça tripla, que aí ela fica bem mais resistente. Então vai fazendo isso e lá no outro final eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, com essa dobrinha pra gente ter um acabamentozinho assim na ponta da alça. Do outro lado aqui eu abro um pouquinho, vou fazer uma dobrinha de meio centímetro e vou dobrar por cima dela. Pronto, agora é só passar uma costura em toda a volta dessa alça, pra gente ficar com uma costurinha dupla aqui, tá? Não esquece de verificar se a sua bobina tá cheia, pra não correr risco de acabar no meio da costura, e faz lá uma costura em toda a volta. Vou fazer isso e já volto. Então tá aqui a minha alça feita, fica bem bonitinha essa alça, e queimei as pontinhas do fio. Então aqui na emenda ficou os fiozinhos e eu queimei. Como é fio de poliamida, ele faz uma casquinha e aí não vai descosturar essa alça. Então agora vamos montar. Eu vou passar de cima para baixo, de baixo para cima. E agora eu vou fazer uma costura aqui, ó. Deixar um pouquinho assim só, passadinho no meu regulador. E já vou passar uma costurinha aqui. Se você estiver usando doméstica, pode fazer um zigue-zague. Eu vou passar 2 costuras, uma mais perto e uma um pouquinho mais longe. De novo eu vou queimar. Pronto. E eu já usei a mesma pontinha de alça que tava mais feinha, né? Onde eu comecei e finalizei, já tinha retrocesso para deixar a costura aqui. E deixei o outro lado que tá mais bonitinho o acabamento para ficar aparente. Agora a gente vai vir aqui, ó, vendo se a alça não tá torcida. Então, com a minha alça dessa forma, ó, avesso para baixo, direito para cima, com o regulador dessa forma. Eu vou passar aqui o meu mosquetinho pelo outro lado. Então, ó, passei para ficar assim. Então, ó, um lado ele aqui e sem torcer dessa forma. Desse lado, eu vou passar por baixo e por cima. Veja aí se ficou certinho, tem que ficar assim com o regulador aqui e o mosquetinho assim. E aí aqui do outro lado, eu venho e passo o outro mosquetinho. E aqui você pode passar uma costura, eu vou colocar um rebite, para ficar com o acabamento mais bonito. Então aqui ela vai ficar bem escondidinha, né, porque essa costura fica aqui dentro, mas essa que vai ficar mais aparente, eu prefiro colocar um rebite duplo. Então eu uso esse alicate aqui para poder fazer o furo, vou deixar bem posicionado. E aí eu passo aqui o rebite, coloco o outro lado e vou levar lá pro balancinho para apertar. Então pronto, ó, apertei ali no balancinho, ficou assim, a alcinha pronta. Agora eu vou pegar esse meu pedacinho aqui, que tem 2 centímetros de largura por 70 de comprimento, e eu vou fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez na alça, só que aqui eu vou dobrar o meio. Então risca lá no meio, risca com 1 centímetro, coloca uma fita dupla face, faz a dobrinha de meio centímetro aqui e dobra ao meio. Então a gente vai ficar com uma fitinha, vamos dizer assim, de só 1 centímetro de largura. Porque isso aqui a gente vai usar para prender e fechar a bolsa, tá? Então por isso que ela fica menorzinha mesmo. Vou fazer isso, vou fazer a mesma coisa, vou passar a costura em toda a volta para finalizar essa tirinha. Vou fazer isso e já volto. Então pronto, fiz aqui a minha tirinha. Ela ficou dessa forma, com 70 centímetros. Vamos fazer o bolso. Vou começar aqui pegando o meu pedacinho, esse é o pedaço que tem 15 por 16, e a gente vai aplicar na medida de 15. Vou pegar o meu pedacinho de zíper e vou colocar o direito com o direito. Vou passar uma primeira costura bem no cantinho, essa é uma costura de segurança. Feita essa primeira costura, agora eu venho com o forro e vou colocar, ó, direito com direito também, forro virado para cima.
Eu cortei o forro um pouquinho maior pra gente ter uma sobrinha mesmo na hora de costurar. Então, eu vou alinhar aqui pelo meio e vou passar uma costura agora mais pra dentro aqui. Eu vou encostar o meu calcador na cremalheira do zíper. Pronto, feita essa segunda costura, eu vou jogar o meu forro pra trás e vou agora passar uma costura rebatendo o sintético. Vou passar uma costura aqui. Pronto. Agora eu vou pegar aquele meu pedacinho que tem 16 por 4 e vou colocar ele dessa forma. Ele também é um pouquinho maior, tá? Eu sempre gosto de fazer isso pra gente ter mais segurança e depois a gente refilar as sobrinhas, pra não correr risco de ficar torto. Então, eu vou colocar aqui, ó, direito com o direito, vou alinhar pelo lado de cima do meu zíper e vou passar uma costura encostando o calcador de novo aqui na cremalheira do zíper, uma costura um pouquinho mais pra dentro. Dessa forma. Agora eu vou jogar isso aqui pra cima pra gente poder rebater, mas eu já vou rebater fixando na parte de trás da bolsa. Então, ó, vou pegar aquele pedacinho, esse aqui é o pedaço do fole, vamos dizer assim, que a gente vai usar na parte de trás. Ele também tem 15 centímetros de largura, mas tem 23 de altura. Pra gente fazer um alinhamento bem certinho, eu já vou passar uma costura aqui em toda a volta pra refilar o meu forro. Faz uma costura bem aí no cantinho e corta o excesso de forro. Pronto, ó, ficou assim. E agora eu vou posicionar. Se tiver sentido, a gente vai posicionar pelo lado de baixo da estampa. Então, ó, alinhei bem certinho aqui com a parte de baixo. Eu coloquei uns clipes aqui só pra segurar tudo no lugar, uns 4 clipezinhos. E agora vai ficar mais fácil da gente fazer esse rebatido. Então, ó, vai ficar desse jeito e eu só puxo aqui o sintético pra cima pra poder alinhar. E aí eu vou passar uma costura bem aqui. Pronto, ó, a gente fica assim. Agora eu vou passar aqui um pedacinho de dupla face, porque a gente vai precisar dobrar essa parte pra dentro. A gente vai fazer esse acabamento aqui pra poder fixar dessa forma. Vou passar uma fitinha dupla face aqui no cantinho. Coloquei aqui a fita dupla face e vou dobrar pra dentro. Assim, fica dobradinho aqui, encontrei com a parte de baixo. Que aí quando a gente vira, ela vai ficar dessa forma. Acabamento assim. E agora eu passo uma costura então aqui em cima. Pronto, ó. Fica assim. Então, fica com 2 costurinhas aqui. Agora eu vou passar o meu cursor. Eu vou colocar ele pelo lado direito para ele fechar pelo lado esquerdo. E agora que a gente tá com o zíper colocado, eu vou passar uma costura em toda a volta, inclusive passando aqui pelas laterais do zíper, para prender o bolso na parte principal. Bem no cantinho essa costura. Pronto. Então a gente fica com essa parte já montadinha. Vou tirar um pedacinho do zíper. Nem vou tirar o zíper todo não, eu vou deixar um pouco, só passar um isqueiro aqui para poder não esfiar essas pontinhas de zíper. E agora a gente vai prender na parte principal. Então, ó, peguei aqui aquele pedaço maior e a gente precisa prender, ó, dessa forma. Ele vai ficar aqui dos dois lados. Aí eu já coloquei a minha etiqueta, então eu fiz um pique aqui pra tirar o meio, pra conseguir colocar bem centralizado. E coloquei a minha etiqueta com 6 centímetros. Então, da parte de baixo da etiqueta até embaixo aqui tem 6 centímetros, tá? Eu mesma faço as minhas etiquetas, já tem um vídeo aqui no canal em que eu mostro como eu faço isso. E preguei ela com rebites de tamanho 1/2, tamanho meio. Essa costura que a gente vai fazer aqui é de 1 centímetro, então eu já vou vir aqui pelo outro lado e vou fazer uma marcação de 1 centímetro para os dois lados. Então, ó, já fiz aqui as minhas medidas de 1 centímetro de margem dos dois lados. E agora a gente vai posicionar, então aqui a minha etiqueta tá para baixo, né, para baixo, para cima. Eu preciso colocar nessa posição, com o meu zíper para cima, tá? Então, etiqueta para baixo aqui. Vou posicionar direito com o direito. Vou colocar dessa forma. Deixa eu virar para esse lado, que é onde eu fiz o meu risquinho. E vou passar uma costura. Então, a linha bem direitinho aqui pela lateral. E vou passar uma costura em cima desse risco de 1 centímetro que eu acabei de fazer. Feita essa costura, agora eu vou jogar para cá. E eu vou fazer uma costurinha rebatendo aqui em cima, tá? Então, puxo meu forro, puxo a minha parte principal e faço uma costurinha de rebatido. Ficou assim. Agora eu venho com o outro lado. Então, também vou colocar aqui bem certinho, bem alinhado. E vou passar de novo uma costura em cima dessa marquinha de 1 centímetro que eu fiz. Lembrando que essas medidas eu testei para dar certinho com esse molde aqui que eu fiz do fundo. Tá? Então, usando a margem de 1 centímetro vai dar bem certinho.
Se você tiver alterado qualquer coisa, não feito exatamente com as mesmas medidas, eu recomendo que você corte um pouquinho maior, né? Corta ali com 55 centímetros e aí você tira a medida para dar bem certinho com a circunferência e se precisar ajusta. Feita essa costura, agora a gente precisa rebater desse lado também. Aqui vai ficar um pouquinho mais difícil, porque como ela já está fechada, eu tenho que ir levantando assim para conseguir passar aqui na minha máquina. Mas é a mesma coisa, eu vou passar uma costura nesse cantinho para rebater. Deixa eu virar ao contrário. Ficou assim. Agora vamos pro forro. Eu peguei aquele pedaço maior que eu cortei do forro e a tirinha de 6 centímetros do sintético e eu vou colocar direito com o direito. Vou deixar dessa forma. Aqui eu vou passar uma costura com o pé de máquina da máquina industrial, que é de meio centímetro. Então vou passar uma costura aqui de fora a fora. Feito isso, agora eu vou jogar aqui pro outro lado e vou rebater essa costura. Então, pelo lado do forro mesmo, aqui eu faço uma costurinha bem no cantinho. Feito isso, agora eu vou vir aqui pelo lado avesso e também vou fazer uma marquinha de 1 centímetro. Então, da mesma forma como a gente fez lá na parte principal, que a gente costurou com margem de 1 centímetro, aqui também. Eu vou unir essas duas partes com uma margenzinha de 1 centímetro. Pronto, então feita aqui a costinha com 1 centímetro. Agora a gente vai deixar assim do lado avesso mesmo. E essa daqui do lado direito, essa partezinha que a gente fez. E a gente vai vestir uma parte dentro da outra. Aqui é importante que essa costura a gente deixe na metade da parte de trás. Então eu já vou fazer aqui uns piques pra gente poder marcar bem certinho o meio da peça. Então eu vou unir essa costura, ó, lateral com lateral. Costura com costura e vou fazer um piquezinho aqui na parte de trás. Daí eu sei que aqui é o meio da parte de trás. Vou fazer isso embaixo também. E eu já vou marcar a parte da frente. E aqui a mesma coisa, eu vou dobrar dessa forma para tirar aqui o meio da parte da frente. Vou juntar a costura de trás com esse pique. Pegar a medida das laterais também. Agora sim a gente vai vestir aqui a parte principal com o forro. Então vou colocar um dentro do outro. Sendo que eu quero que essa costura aqui de trás fique no meio da parte de trás. Então eu vou colocar nessa posição. Essa parte de cima tem que ficar junto com essa parte de cima aqui. Então eu vou alinhar então, ó, pique com pique. Então pronto, ó, tudo alinhadinho. E aqui, então, a costura, eu deixei ela aberta, assim, pra gente ficar com menos camadas na hora de costurar. E alinhei o pique da parte do meio de trás, onde tá o bolso, com esse pique. Coloquei alguns grampinhos só e eu vou passar uma costura em toda a volta, de novo, com o pé calcador aqui da máquina industrial, de meio centímetro. Então, pronto, passei uma costura aqui em toda a volta. E aí a gente vai desvirar. Aqui é bem importante abrir essa costura aqui do meio que a gente acabou de fazer. Que a gente vai precisar rebater. Tem que ficar assim, ó, a costura aqui no meio. Pronto, agora a gente joga isso aqui pra dentro. Vai ajeitando bem a sua costura. O importante é que ela fique assim, dessa forma, bem em cima da bolsa. E aí a gente vai passar então uma costurinha rebatendo em toda a volta. Aqui é interessante aumentar um pouquinho o ponto da máquina. Eu vou colocar minha máquina no ponto 4,5 e vou fazer uma costura aqui em toda a volta. Então fica assim, ó, essa costurinha toda rebatida na parte de cima. O pedacinho que sobrou aqui eu já passei o isqueiro, nem sei mais onde foi o meu emendo. Aqui, ó. Aqui eu fiz o retrocesso e passei o isqueiro também para selar a pontinha do fio. E aqui fica sobrando um pedacinho do forro pra gente ter mais segurança, tá? Então, vou alinhar também o meu forro, vou passar uma costura em toda a volta, bem no cantinho, para prender esse forro na parte principal e vou refilar o meu excesso do forro. Então, agora a gente tá com a peça dessa forma, ó, já refilei aqui embaixo. O que a gente vai precisar fazer são algumas marcações, porque a gente vai começar a colocar os ilhós na parte de cima e os nossos tirantes aqui na lateral para a gente poder prender a alça da bolsa.
Então aqui é bem importante que a gente tenha o meio dessa peça. Aqui na parte de baixo a gente tinha feito piques, tanto na parte de trás quanto na parte da frente. Então eu vou continuar alinhando aqui para eu conseguir fazer piquezinhos nas laterais também. Na parte de cima a gente não vai conseguir fazer piques, porque aqui já está finalizado. Então o que eu vou fazer é só passar uma canetinha assim, dessas de marcação de sintético, depois é só eu riscar, eu passar a mão assim que ela sai. Então, aqui eu já tenho a parte de trás onde eu coloquei minha costura. Lembra que a gente alinhou a costura da parte de trás com o bolso, no meio do bolso? Então eu já tenho a minha costurinha feita. Então eu só vou passar essa marquinha pra frente, ó, alinhei bem certinho aqui embaixo e vou marcar as laterais também. Pronto. Coloquei então a minha régua aqui com 2 centímetros, tá? 2 centímetros a partir dessa borda. E coloquei bem centralizado aqui onde eu fiz a minha marquinha do meio. E aí eu vou fazer um risquinho, respeitando aqui o meio, com 2,5 centímetros para cada lado. Então, 2,5 para um lado, marco aqui um pontinho. 2,5 para o outro lado, marco outro pontinho. E agora as próximas marquinhas eu vou fazer com intervalos de 5 centímetros. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E 1, 2, 3, 4, 5. Vocês vão ver que para a borda vai ficar com mais ou menos 2,5 centímetros. Então, eu tô aqui, a gente vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos, tá? A gente vai fazer 6 dos dois lados. Então, aqui é bem importante respeitar esse intervalo do meio, então a gente tá com 5 centímetros de intervalo entre todos os espaços. Um pontinho, 5 centímetros, 5 centímetros, 5, 5 e 5. Mas aqui respeitando o meio, então tá com 2,5 centímetros para cada lado. E eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Agora o que a gente vai fazer é pegar aqui o ilhós para fazer a marcação. Então com a minha caneta eu vou posicionar a marquinha que eu fiz bem centralizada aqui no ilhós. E vou fazer o círculo. Então ó, a marquinha que eu tinha feito tá bem no meio desse círculo. Eu vou fazer isso em todos os meus 12 pontinhos. Então, agora a gente vai fazer os furinhos aqui que a gente marcou usando o próprio balancinho. Então já peguei aqui meu balancinho e coloquei a matriz do ilhós número 3, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. O que eu vou fazer é posicionar a minha peça aqui, cuidado só para abrir a parte de baixo, para entrar certinho. Vou posicionar de forma que a minha matriz encaixe exatamente na marcação que eu fiz. Pronto, ela vai fazer a circunferência bem certinha aqui do ilhós. Eu vou repetir esse procedimento em todos as 12 marquinhas que eu fiz ao longo da bolsa. Então, feitos todos os buraquinhos, assim. Agora o que a gente vai fazer é encaixar o ilhós. Então, como eu disse, eu gosto desse ilhós aqui, que tem as garrinhas, mas pode ser aquele outro também que não tem as garrinhas, também vai dar certo. E a gente vai encaixar esse ilhós pelo lado direito da peça. Então, eu vou encaixar ele assim. E aqui pelo lado de dentro, pelo lado do forro, eu vou colocar a outra parte, com as garrinhas pra dentro, ó. Então, eu encaixo dessa forma. E a gente vai levar ao balancinho. Então, fica com essa parte das garrinhas pra cima, tá? Com o forro aqui pra cima. Coloco aqui no balancinho e, de novo, vou aplicar. Então, ó, vai ficar dessa forma. E vou repetir esse mesmo procedimento para aplicar nos 12 buraquinhos que a gente fez. Então, a gente está com a bolsa assim, com os ilhós já colocados. Agora, a gente vai colocar os tirantes. Então, eu cortei 2 pedacinhos de montana. Como eu falei no começo do vídeo, eu vou usar as minhas meia argolas de 2 centímetros. Então, eu cortei aqui os pedacinhos de montana com 2 centímetros de largura e esse pedaço tem 9 centímetros de comprimento. Vou começar passando um isqueiro. Eu sempre gosto de passar isqueiro em volta da montana para tirar esses fiapinhos aqui da camurça do outro lado. Vou passar a meia argola e vou dobrar aqui ao meio. Então, ó, vai ficar assim, meia argola ao meio. E aí a gente vai aplicar na lateral. Lembra que a gente tinha feito uma marquinha aqui onde é a lateral
justamente aqui onde a gente vai posicionar o nosso tirante, ó. Precisa ficar dessa forma. E agora eu vou pegar esse alicate furador e vou fazer um furinho pra gente poder aplicar o rebite duplo. Eu gosto de aplicar em 2 vezes, então eu vou fazer um furo um pouco mais para baixo e um pouco mais para cima. Para passar uma medida para vocês, eu medi 1 centímetro aqui da borda de baixo e mais 1 centímetro para cima. Então, fiz a marquinha aqui com uma canetinha de marcar sintético. O importante é estar bem posicionado, ó, bem no meio, para que a gente, quando fure de um lado, fure do outro lado exatamente no mesmo lugar. Então, vou posicionar ele aqui bem certinho. E aí eu vou fazer o furo já furando a bolsa com a montana, tudo junto. Vou passar o rebite por todos os furinhos, atravessando ele do outro lado. A gente vai ficar com eles assim. Vou colocar do outro lado aqui a outra parte do rebite e vou levar lá pro balancinho para poder apertar. Então pronto, ó, a gente fica com eles assim. E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então vou aplicar também desse lado. Verifica aí se tá bem centralizado, ficou bem certinho. E faz a mesma coisa aplicando com os rebites do outro lado. Então pronto, agora a gente já tá aqui com os tirantes colocados, ficou assim. A gente vai aplicar o fundo então na nossa peça. Então o fundo que a gente já deixou preparado ali no começo. Esses piques que a gente fez aqui vão ajudar. E lembra que a gente fez alguns piques também, né? Por mais que tenha o vivo em cima, eu consigo ver aqui pelo forro onde eu fiz os meus piques. Então eu preciso só atentar para deixar o remendo aqui, a gente fez o remendo do vivo, na parte de trás da peça. Então ela vai ficar encaixada dessa forma. Vou deixar do lado avesso para a gente poder costurar. Então eu vou colocar aqui a parte de trás com o remendo de trás e o pique da frente vai com o pique da frente. Vocês vão ver que ela vai encaixar bem certinho. Conforme a gente for colocando os clipes, ó, vai encaixar super bem. Então pronto, ó, coloquei clipes aqui em toda a volta, ficou bem certinha. Agora eu vou colocar aqui o meu calcador de vivo. Eu gosto de usar esse calcador aqui. Eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo, se vocês tiverem interesse em saber onde conseguir essa medida aqui com a canaleta para o lado esquerdo. E vou fechar aqui a minha peça. Tá? Eu gosto de fechar por esse lado, então eu vou encaixar dessa forma, sempre observando para que a borda da minha peça fique na borda do calcador. E vou passar a costura em toda a volta. Finalizando isso, eu vou passar um viés boneon para poder cobrir todas essas costuras. E aí a nossa peça vai estar quase pronta. Só vai faltar a gente finalizar ali a alça. Então eu vou fazer isso, vou pregar aqui embaixo, vou passar o viés e volto aqui para mostrar para vocês. Então pronto, coloquei o fundo, já apliquei o viés boneon. Acabei fazendo de preto para ficar mais discreto aqui, porque eu usei também a linha preta em toda a bolsa. Se você tiver dúvidas sobre como aplicar o viés boneon, já tem um vídeo aqui no canal em que eu explico tudo sobre a aplicação de viés, um guia bem completinho, inclusive sobre o viés boneon. Então eu vou deixar o card para vocês poderem assistir. Feito isso, agora a gente já pode desvirar a bolsa, pra gente ver como ela tá ficando. A gente vai posicionando pra fora aqui o vivo, ele vai ajudar a deixar ela bem durinha aqui embaixo. Olha só como ela fica em pezinha. Por causa do vivo e por causa do EVA que a gente colocou aqui embaixo. Agora a gente vai passar a cordinha e finalizar colocando um fecho. Então, vou pegar aquela minha cordinha que eu fiz com a fita de 2 centímetros. E a gente vai começar passando, ó. Então aqui é a parte da frente, a minha etiqueta tá aqui. Vou começar passando por um lado, então de fora pra dentro. E aí a gente vem como se fosse num cadarço, ó. Vem e vai. Entra por um lado, sai pelo outro. Passei nela todinha. E aí, quando a gente puxar, ela já vai formar o bucket, o baldinho, que é o nome dessa bolsa. Fica assim, com esse cordão. Agora a gente vai fazer o fecho para colocar aqui. Então eu peguei mais um pedacinho de montana. Eu prefiro até fazer com o de 3 centímetros, mas eu só tô com a tira de montana de 2,5, então por isso que eu tô usando 2,5 centímetros. Mas pode ser 2,5 ou 3. E cortei 8 centímetros de largura. Vou também passar o isqueiro em toda a volta.
E agora eu preciso fazer uma marquinha, ó. Como tem 8 centímetros, eu vou fazer uma marcação bem no meio aqui, de 4 centímetros. Como ela tem 8, 4 é a metade. E aí eu preciso marcar 1 centímetro de distância. Então, com essa marquinha do meio, eu vou marcar meio centímetro para um lado, meio centímetro para o outro. Pronto, ó, porque aí a gente ficou com uma marquinha de 1 centímetro aqui no meio. E o que eu vou fazer? Eu vou dobrar as duas laterais para chegar nessa marquinha de 1 centímetro. Porque eu quero sobrepor a minha alça, ó, por aqui eu consigo enxergar. Eu quero que ele fique assim, o fecho. Então, a gente vai sobrepor aqui um lado com o outro com 1 centímetro. Porque nesse 1 centímetro que a gente deixou aqui no meio, é onde a gente vai colocar os nossos rebites. Se você quiser, você pode passar uma costura aqui, mas com o rebite vai ficar com o acabamento mais bonito. Como ela é uma bolsa cheia de ferragens, eu acho que isso dá um detalhe a mais para a peça, combina com o estilo dela. Então, coloquei aqui bem certinho, ó, sobrepondo 1 centímetro, e aí eu vou fazer 2 furinhos aqui para botar os rebites duplos, da mesma forma como eu fiz para aplicar os tirantes aqui na lateral. Então, eu vou pegar meu alicate, observa bem certinho aí para você não correr o risco de não pegar as duas laterais. Vou mostrar mais de pertinho. Ó, o furinho tem que ser assim, não sei se vai dar pra ver. Então, ela tá dobrada aqui no meio, eu sobrepus com 1 centímetro aqui na parte central e agora eu faço o furinho. Feito, eu vou pelo outro lado e vou fazer a mesma coisa. Então, pronto. E agora eu venho aplico os meus rebites. Pronto, ó, fica assim o fecho. Bem simplesinho. E agora o que a gente vai fazer é passar aqui o nosso cordão por esse fecho. Eu gosto de deixar desse lado pra cima, né? Não o lado que a gente tem o remendo, então vou deixar esse lado pra cima. E aqui eu observei pra passar sem torcer o meu fio. Deixa eu até ver se ele não tá torcido. Ó, aqui tava torcidinho, então eu já vou arrumar pra ele não ficar torcido. Então tá saindo assim, eu viro ele pra frente. Então, ó, de lado, viro pra frente e eu vou encaixar o meu fecho. Então, eu vou passar o meu cordão pelas duas laterais. Ó, você pode dar uma dobradinha assim na ponta pra conseguir passar. Se ficar muito difícil, usa uma pinça ou um passador de elástico para puxar pelo outro lado. Eu tenho essa tesourinha aqui com pressão que ajuda bastante. Eu consigo colocar ela e puxar por esse lado, mas o passador de elástico também funciona. Então pronto, ó. É chatinho de passar, mas é importante que fique bem firme, né? Que fique bem rente, para que quando a gente puxa a bolsa, ele realmente sirva como um fecho. Ó. Conforme eu vou puxando, vocês vão ver que ele realmente segura a bolsa fechada. Olha só. Vou puxar tudo aqui até o final, deixando ela bem fechadinha. A gente consegue fechar completamente a bolsa e ele fica aqui na parte da frente. E aí agora é só fazer um nozinho aqui na ponta. Se você preferir, você pode colocar um acabamento aqui também em metal, né, uma pontinha de zíper, fica bem bonito, aquelas miçangas, né, de metal, fica bem bonito. Como eu não tenho aqui no ateliê, eu vou fazer um nozinho, eu acho que fica um charme também. Vou deixar um nozinho assim bem na pontinha, só para a alça não correr e acabar saindo ali do fecho. 2 nozinhos feitos. E agora só falta a gente botar a alça e a bolsa vai estar pronta. Então eu vou pegar aqui a minha alcinha e vou prender as duas meia argolas. E prontinha nossa bolsa bucket. Então esse foi o resultado da nossa bolsa bucket. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, já deixe seu like, se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma dica e passo a passo de costura criativa. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!